O deputado é do PTB, Valcenor Braz, ele que esteve enquanto secretário de governo e retornou ao parlamento em abril. Olá, deputado, é o nosso entrevistado de hoje do programa Ação Parlamentar. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez e pode ter certeza que a gente vai colocar para vocês tudo aquilo que a gente procurou trabalhar, não só no governo, mas aqui na Assembleia. Deputado, vamos iniciar exatamente pelo seu trabalho enquanto secretário de governo. Como é que foi esse trabalho de convênios que o senhor até conseguiu firmar com o governo de Brasília? Olha, a tarefa nossa quando estivemos na secretaria era de articular com o governo do Distrito Federal os convênios que em alguns governos avançaram de Goiás com Brasília e outros foram retraídos, como no último governo de Brasília não houve possibilidade de firmar nenhum convênio. Então nós ativamos esses convênios, há uma receptividade muito grande do governo de Brasília, tanto do governador Hollenberg quanto seus auxiliares, e nós podemos retomar a assinatura desses convênios. O primeiro convênio que nós assinamos foi o restabelecimento para a conclusão do serviço de água da região do entorno sul. É a captação de água do sistema Corumbá, que vai beneficiar os municípios de Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusiânia. Uma população aproximada aí de 400 mil habitantes e que eu espero até junho do ano que vem que sejam concluídos esses serviços, que é a previsão tanto da Saneago quanto da CAESB para a conclusão desse serviço. E esse serviço já se arrola aí. A conclusão já de quando, deputado? Já há mais de 20 anos que iniciou o serviço. E a previsão é que até junho do ano que vem possa concluir esse serviço. Outro convênio que nós assinamos em Brasília é a recontagem da população dos municípios do entorno. Isso vai possibilitar a atualização da população dos municípios do entorno através da Codeplan, sem custo nenhum para o governo do estado de Goiás. E o IBGE já acertou de considerar esses números da Codeplan, e isso vai possibilitar que a partir do ano que vem os prefeitos possam ter mais recursos através do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios e que leva em consideração principalmente a população dos municípios. Como na região há um crescimento acima do estado, a previsão é que haja também um aumento de arrecadação de todos os municípios da região ali do entorno. Outro convênio que nós assinamos foi entre a Agrodefesa de Goiás e a Secretaria de Agricultura de Brasília, visando um melhor relacionamento para o serviço de inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Hoje os nossos produtos, não só do entorno, mas de Goiás, que entram em Brasília, aqueles que não têm o CIF, entram em Brasília todos clandestinamente. Dou um exemplo para vocês. Todo queijo nosso que entra em Brasília, entra clandestinamente, né? Toda polpa de fruta que entra em Brasília, entra clandestinamente. E esse convênio vai possibilitar a regularização para fornecimento desses produtos. Essa ideia de regularização da entrada desses produtos, como é que vai ser feita esse cronograma de regularização? Como é que está programado isso? A Agrodefesa aqui de Goiás já tem um cronograma junto com a Secretaria de Agricultura e a Emater também, tanto de Goiás quanto de Brasília, para a qualificação dos produtores da nossa região, orientação, e quem vai fornecer esse selo, quem vai fornecer a inspeção é a Agrodefesa de Goiás. E a de Brasília o comprometimento de aceitar esse selo da Agrodefesa aqui de Goiás. E eu acredito que até o final desse ano a gente possa concluir toda essa parte burocrática, toda essa parte de documentação, que não há como fugir. Isso aí nós vamos ter que adaptar e os produtores nossos estão cientes, estão pedindo e estão reivindicando. E isso é muito bom, tanto para o nosso produtor, para Goiás e para Brasília. Brasília hoje consome esse produto nosso, que entra lá clandestinamente. E entra também ruim isso há tempos acontece? Isso a vida toda tem entrado dessa maneira. E com agravante também. É um produto que entra em condições de higiene desfavoráveis, muitas vezes vai no porta-mala de um carro, vai dentro de um ônibus, e à medida que regulariza, entra com qualidade e passa a ter um preço melhor. O queijo de Goiás é vendido em Brasília hoje a R$8. O de Minas é vendido a 16. O mesmo produto, muitas vezes está na prateleira, e como o Brasília é um mercado consumidor com poder aquisitivo melhor, prefere pagar 16 no de Minas do que 8 no de Goiás, porque o de Goiás não tem um selo. Então a gente espera com isso regularizar, vai ser bom para Brasília, vai ser bom para Goiás e bom para o produtor rural.
Deputado, o selo é uma segurança alimentar, não é isso, para a população? Hoje o consumidor está cada vez mais exigente e é por isso que o nosso produtor da região está procurando regularizar, procurando criar essas condições para fornecer um produto de qualidade. Embora eles forneçam um produto de qualidade, tem um produto de qualidade, mas ele não passa por esse serviço de inspeção. E o que o produtor quer é passar por esse serviço de inspeção, se for preciso de adequar a produção, for preciso de adequar as suas normas básicas dentro da propriedade, estão dispostos a fazer isso. Nós temos cooperativas, temos associações, talvez seja o caminho de regularizar essas associações para a produção. Então, eu acho que o caminho é grande, a perspectiva é muito boa e quem não melhorar a qualidade do seu produto, não vai conseguir fazer bom negócio. Deputado, e voltando aqui já, retornando ao parlamento, após esse período que o senhor esteve enquanto secretário de Estado, o senhor já providenciou aí vários contatos a respeito também, buscando as melhores condições lá do transporte coletivo da região do entorno de Brasília. Como é que está esse processo? Essa é uma discussão que a gente tem feito junto com o governo, principalmente com o governador, que já entendeu, que já tem aqui a essência do governador nesse sentido, para que a gente possa subsidiar a passagem de ônibus entre os municípios do entorno e a capital federal. O momento ainda não foi oportuno e não é oportuno devido às condições que nós estamos passando, e não é preciso de repetir isso para vocês, mas eu acredito também que no início do próximo ano nós já vamos poder implantar na região do entorno a passagem subsidiada do transporte coletivo. Os termos estão sendo estudados tanto pela Secretaria da Fazenda quanto pela GR também, que atua na região. Nós estamos estudando também a concessão de novas linhas de ônibus através da GR para os municípios nossos ali, né, que aí é uma concessão da GR entre os municípios do estado de Goiás. Enfim, é um ponto crucial que nós estamos discutindo, que nós estamos revendo isso com o governo e já há a aquiescência do governador. Mas tudo, Fernanda, passa por uma parte burocrática, tudo passa por uma adequação de leis e a gente precisa de fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira legal, para que ninguém possa ter problemas no futuro, nem o governo e nem as empresas de transporte. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes, conversando um pouco mais com o deputado Valsenor Braz, do PTB, ele que está aqui hoje falando a respeito da ação parlamentar. A gente volta daqui a pouquinho. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. De volta com programação parlamentar, que hoje entrevista o deputado Valsenor Braz, ele que é do PTB. Deputado, uma das bandeiras que o senhor tem trabalhado aqui na casa é com relação ao produtor rural, as questões da safra aqui no estado de Goiás, sempre com essa preocupação. E o governo federal lançou no início do mês de junho o plano de safra da agricultura, com o volume de recursos que cresceu, de acordo com as estimativas, em relação ao ano passado, em torno de 20%. Como é que o senhor vê esse plano lançado pelo governo? Na sua opinião, ele ficou aí de acordo com a expectativa? Olha, o setor produtivo rural é quem tem garantido aí uma certa estabilidade da inflação e manutenção aí do PIB em números que, se não está positivo no país, mas o setor agropecuário tem garantido um PIB positivo. Então o governo federal tem tido essa preocupação de estimular a nossa produção, que é interesse não só do produtor, mas é interesse de toda a sociedade, é interesse do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Tem alguns municípios no estado de Goiás, Fernanda, que o PIB
rural chega a dar 90%. Né? Que a geração de emprego no setor economia produtivo rural baseada na produção rural. Né? A geração de emprego em municípios como Rio Verde e Cristalina, da área rural, chega a dar 95% em vista do setor produtivo rural. Né? São municípios que têm uma economia forte, que têm uma base forte nessa área da produção rural. Mas assim tem outros dezenas de municípios no estado de Goiás que vem crescendo ano a ano esse investimento e essa produção na área rural. Então o governo federal preocupou com isso, a gente vê que não é o que o produtor sempre espera mais, há possibilidade de crescimento muito maior, né, da economia, da produção, mas já houve um aumento considerável e eu tenho certeza que isso vai impactar na produtividade, na produção e na geração de riquezas para o estado de Goiás e para o Brasil. E o governo federal precisa sempre estar atento a isso, porque para cada emprego que você gera na área rural, você gera 8 empregos na cidade. Para cada centavo que você gera na área rural, você gera R$15 na cidade. Né? Então é uma economia que vem crescendo assim em vista do aumento da produção rural. Os Estados Unidos só se tornou uma grande potência depois que ultrapassou a barreira dos 200 milhões de toneladas por ano. Deputado, aí nesse caso, o governo lançou o recurso de em torno de 187 bilhões. Suficiente aí para manter uma alavanca aí para a produção? Ele, não digo que seja suficiente, ele é satisfatório para que a gente possa manter a economia de pé, para que a gente possa manter a produção de pé. Se nós quisermos dar um salto ainda maior, precisa de muito mais recursos. E o produtor rural tem condições de fazer isso. Né? Tem condições de fazer investimento, tem condições de ampliar a sua produção e a sua produtividade. São termos diferentes. Muitas vezes as pessoas não relacionam produtividade com produção. A produção é aquilo total que se produz. E a produtividade é a rentabilidade, o que se produz por hectare. Então é preciso que a gente melhore. Há um tempo atrás, o produtor aqui no estado de Goiás produzia 60 sacos de milho por hectare. Era a produtividade daquela época. Hoje já passa bem de 200 sacos por hectare a produtividade. E isso se avançou com pesquisa, isso se avançou com tecnologia e isso foi com muito investimento também que se fez nessas áreas para atingir uma produtividade desse nível. E há estudos também, Fernanda, que mostram que hoje o Brasil deve fechar esse ano com aproximadamente 200 milhões de toneladas, um pouco menos de 200 milhões de toneladas produzidas no país. Mas nós podemos chegar a 500 milhões de toneladas no Brasil sem ser necessário derrubar mais nenhuma árvore no Brasil. Né? Mas só vamos conseguir isso se tiver recurso para avançar na pesquisa, na tecnologia e investimentos nas propriedades. E é isso que nós queremos. Nós não estamos aqui defendendo, e o produtor rural hoje tem uma consciência totalmente diferente do que tinha 20, 30 anos atrás. Não queremos desmatar, não queremos fazer nada que contrarie o meio ambiente. Mas é preciso que a gente tenha condições. E outra coisa, se o produtor rural não produzir lá no campo, a cidade vai passar fome. Então os governos também e a população precisa de entender isso. Quando a gente reivindica para o produtor rural, quando a gente reivindica a produção rural, é para garantia de uma estabilidade de alimentação na área urbana também. Deputado, só lembrando que, destacando, que desse total de 187 bilhões, 149 bilhões se destinam a financiamentos de custeio e comercialização. Essa forma de financiamento também, aí no caso, a senhora acredita que possa ajudar aí o produtor? Ajuda e muito, né? O financiamento do governo, ele divide essa parte de custeio e a parte de investimento. Né? E todas elas são amplamente necessárias. De investimento, por exemplo, nós temos alguns setores do país que não tem onde armazena a produção. O produtor produz, tem que deixar a sua produção lá na área rural, muitas vezes em silos de lona, né? Às vezes perde parte da produção e não é isso que pode acontecer. Precisa de ter condições nas propriedades, se não pode ser em cada uma, mas pelo menos regional, em cada cidade, ter estrutura de armazenar e para que essa produção seja comercializada na hora certa. Deputado, outro dado, só para fechar essa questão, 38,2 bilhões serão investimentos com máquinas, equipamentos e armazéns, exatamente para saber, para poder auxiliar aí o produtor também nessa questão de equipamentos, que é necessário. Exatamente. O caso da colhedeira, por exemplo. Nós temos colhedeira aí que são equipamentos muito caros, né? São equipamentos muito caros. Colhedeira aí custa mais, algumas delas custam mais de R$1,5 milhão. Mas ela colhe num dia o que talvez
com a colhedeira antiga, você levasse uma semana para colher. Isso permite que o produtor tenha mais segurança naquilo que planta e na hora que colhe. Você vê a instabilidade do tempo hoje, muitas vezes você tem aí 2, 3 dias de sol e com a máquina antiga você não consegue colher aquela produção. E com a máquina nova dessa, você colhe a produção em 2, 3 dias, você está colhendo tudo e não traz prejuízo para o produtor rural. Deputado, dentro desse processo também, o governo também lançou no início do mês de junho agora, plano de investimentos, que entra dentro dessa questão aí de escoar essa produção, porque investe nas rodovias, o nosso principal meio de escoamento de produção aqui em Goiás. Exatamente. Olha, o escoamento da produção é fundamental. O produtor rural sacrifica para plantar, sacrifica para colher. A hora que tem o produto pronto para colher, para poder resgatar o seu compromisso com o banco, para poder trazer esse produto à cidade, em alguns pontos aí não consegue escoar a produção por falta de estrada. Então, e isso é um problema nacional. Em Goiás foi diminuído muito esse problema devido às rodovias que foram construídas nos últimos 20 anos. Né? Mas é preciso que aumente mais ainda. E a presidente Dilma tem tido essa preocupação, a gente vê com bons olhos esse plano que ela lançou aí, dessas ferrovias, rodovias, portos, é preciso que haja modernização. Você vê um caminhão ficar na fila lá em Paranaguá uma semana parado para poder levar a produção do Mato Grosso, de Goiás, é inconcebível. Né? Então, é preciso que haja essa prejuízo para todo mundo. É preciso que haja modernização dos portos, que esse caminhão possa chegar lá, descarregue, se demorar muito, demora um dia lá e volta para poder buscar outra carga. Né? Mas tem as ferrovias que precisam ser implementadas, melhoradas no país. A ferrovia Norte-Sul precisa ser concluída, ainda falta um espaço grande aí para conclusão. É uma rodovia fundamental, principalmente para nós do estado de Goiás. A Transoceânica aí também, que foi anunciada, é outra rodovia muito importante aqui para o estado de Goiás. Então, são benefícios que vêm ajudar muito o interior do Brasil. E os produtores rurais, e quem produz também, todo mundo que produz, não é só o produtor rural não, mas a indústria que está produzindo precisa de escoar aquela produção que foi transformada, né? Tudo isso só se consegue ter uma qualidade, ter produtos bons, ter serviços para a população, se tiver jeito de escoar essa investimento produção. Na infraestrutura, infraestrutura básica, né? Outro dado que nós precisamos de avançar muito é o problema da energia elétrica também, né? No estado de Goiás nós estamos padecendo aí com esse problema da CELG. Eu entendo particularmente que essa privatização é fundamental. O preço, o consumidor não precisa ter preocupação com o aumento da tarifa. O preço da tarifa é controlado pelo governo, seja a CELG estatal ou seja a CELG particular. Né? O que nós imaginamos com a terceirização ou com a privatização é que vai ter a possibilidade de mais investimentos. E é isso que nós estamos precisando. Eu falei para você há pouco instante aqui de Rio Verde e Cristalina. Tanto Rio Verde quanto Cristalina poderão aumentar a sua produção em muito se tiver energia elétrica. Do estado. E está faltando energia elétrica praticamente em todo o interior do estado de Goiás. À medida que você terceiriza e que passa a ter energia, passa a ter um fornecimento de energia para todo o interior, a economia do estado vai crescer, vai gerar mais emprego, vai gerar mais riqueza, vai gerar mais imposto, aumenta tudo. Em Cristalina, por exemplo, se tivesse energia elétrica hoje, lá tem 600 pivôs de irrigação. Se tivesse energia, teria 1.200 pivôs. E Cristalina não teria uma pessoa desempregada. Seria a primeira cidade do país a ter o pleno emprego. Olha só. Deputado, nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais, já também aqui agradecendo a sua participação aqui no programa Ação Parlamentar. Eu que agradeço a oportunidade, com a expectativa e com a certeza que nós teremos dias melhores. Esse ano nós vamos ter dificuldade em todo o país, em todo o mundo. Nós estamos acompanhando a mídia mundial, nacional aí, vocês estão vendo. Mas eu acredito que a partir do ano que vem nós teremos dias melhores. Mas o governador Marconi Perillo foi atento, foi de uma habilidade muito grande para que fizesse as reformas no ano passado. E isso tem possibilitado que Goiás sofra menos, embora tenha sofrimento. Muitíssimo obrigada aqui pela participação do deputado Valsenor Braz, ele que é do PTB e conversou aqui hoje com a gente a respeito da sua ação parlamentar. E o programa termina aqui. Até o próximo programa.